Eu me chamo Elisa e hoje, aos 72 anos, vivo sentada em uma cadeira de rodas que parece ter grudado na minha história como cicatriz. Mas antes que eu conte sobre o acidente que mudou minha vida, quero que você entenda quem eu era antes. É importante porque muita gente olha para mim agora e só enxerga a fragilidade, a deficiência, o abandono. Mas eu fui mais. Eu fui mulher forte, mãe dedicada, trabalhadora incansável. Fui daquelas que não se curvavam nem quando a vida parecia querer me esmagar. Nasci em um bairro pobre, desses onde as ruas de terra viram lama no inverno e poeira no verão. Minha mãe sempre dizia que a gente tinha que aprender cedo a não reclamar daquilo que não podia mudar. Então, desde pequena, eu carregava baldes de água, lavava roupa no tanque e ajudava a cuidar dos meus irmãos. Cresci ouvindo que mulher tem que ser dura, mas sem perder a ternura. Esse foi meu lema. Casei cedo, aos 18 anos, com o João, um homem trabalhador, mas que bebia mais do que devia. Tivemos um único filho, Henrique, e foi por ele que lutei em cada amanhecer da minha vida. Se eu suportei humilhações, dívidas e noites mal dormidas, foi porque olhava para aquele menino de olhos grandes e via meu futuro ali. Trabalhei de tudo: lavadeira, cozinheira em casa de família, faxineira em escritórios. Pegava ônibus lotado. Antes do sol nascer, voltava com os pés doendo e o coração preocupado em colocar comida na mesa. Não havia luxo, mas havia dignidade. O pouco que eu ganhava, eu transformava em caderno, sapato, uniforme para o Henrique. Ele cresceu vendo o quanto eu me sacrificava. Lembro-me bem de uma vez quando ele tinha apenas 10 anos e me perguntou: "Mãe, por que a senhora nunca descansa?" Eu sorri, mesmo com a coluna latejando, e respondi: "Porque enquanto você não puder voar sozinho, sou eu que seguro suas asas." Os anos passaram depressa. João, meu marido, não resistiu à bebida e partiu cedo, deixando para mim o peso e também a liberdade. Chorei, claro, mas no fundo já estava acostumada a ser a base da casa. Henrique virou meu companheiro. Estudava e trabalhava em bicos. Eu tinha orgulho dele, da sua inteligência, da maneira como sabia conversar e convencer as pessoas. Eu acreditava que ele tinha nascido para algo grande, que iria além do que a vida nos oferecia naquele bairro esquecido. Foi numa manhã de segunda-feira que tudo começou a mudar. Eu estava indo para o mercado quando ouvi um barulho na rodovia, próxima. Um cachorro magro e assustado tinha se perdido e corria entre os carros. Meu coração disparou. Sempre amei os animais, talvez porque também me sentisse muitas vezes como eles. Esquecida, perdida, tentando sobreviver. Sem pensar duas vezes, atravessei a mureta e corri atrás dele. As buzinas ecoaram, pneus cantaram, mas eu só pensava em salvar aquela criatura indefesa. Consegui pegá-lo nos braços, um vira-lata de olhos tristes. Mas quando tentei voltar, um carro veio rápido demais. Não lembro do impacto, só do som seco e depois do silêncio. Acordei dias depois no hospital, com o corpo coberto de dores, tubos me cercando e a notícia que partiu minha alma. Eu nunca mais andaria. Minha coluna havia se partido como um galho. Seco! Eu que sempre fui movimento agora estava condenada à imobilidade. Henrique estava ao meu lado, chorando, prometendo que cuidaria de mim para sempre. Acreditei. Precisava acreditar. Naquele momento não pensei no cachorro, nem na rodovia, nem nos motoristas. Pensei apenas no futuro. Eu tinha se transformado em um fardo e sabia disso. Mas Henrique me apertava a mão e repetia: "A senhora é minha mãe. Eu nunca vou abandonar você." E eu sorria, mesmo que as lágrimas escorressem.
porque acreditar nas palavras do meu filho era a única forma de não enlouquecer. Nos meses seguintes, reaprendi a viver. A cadeira de rodas virou minha nova perna, minha nova rotina. Descobri que o mundo não é feito para os diferentes. Calçadas quebradas, ônibus sem rampa, olhares de piedade. Era como se eu tivesse perdido não só os movimentos, mas também o direito de existir plenamente. Mas eu resistia. Aprendi a cozinhar sentada, a costurar novamente, a me arrumar com paciência. Não queria ser peso morto. Queria mostrar ao Henrique que ainda havia vida em mim. O cachorro, aquele que resgatei, sobreviveu. Henrique o levou para casa e ele se tornou meu companheiro fiel. Dei-lhe o nome de Fiel, porque era o que eu mais precisava naquele momento. Ele deitava aos meus pés, me lambia as mãos, me lembrava que eu ainda era útil, pelo menos para alguém. Com o tempo, a notícia do meu acidente correu pelo bairro. Alguns me chamavam de corajosa, outros de imprudente. Eu mesma não sabia o que pensar. Tinha salvo um animal, mas perdido minhas pernas. Valera a pena? Ainda me faço essa pergunta todas as noites. Hoje, olhando para trás, percebo que aquele acidente foi o divisor da minha vida. Antes dele, eu era uma mulher simples, mas independente. Depois, virei a idosa deficiente que depende do filho para tudo. E se no começo eu encontrei força nas promessas dele, mal sabia que o destino me guardava uma reviravolta amarga, dessas que viram manchete e arrancam lágrimas de desconhecidos. Mas isso eu vou contar nos próximos capítulos. Por enquanto, basta dizer que no instante em que aquele carro me atingiu, não foi apenas meu corpo que se quebrou. Foi também a confiança no futuro. E ainda assim, eu me agarrei às palavras do meu filho porque, quando tudo mais falta, a gente se agarra ao amor. Ou pelo menos ao que acredita ser amor. Eu nunca pensei que um dia precisaria reaprender a viver. Sempre fui ativa demais, dessas mulheres que não esperam nada de ninguém. Desde menina aprendi a varrer chão, carregar lata d'água, cozinhar, lavar roupa de família inteira. Minhas mãos eram minha força, minhas pernas eram meu sustento. E de repente, depois do acidente na rodovia, me vi com o corpo preso a uma cadeira de rodas, como se tivesse sido encolhida pela vida. Nos primeiros dias em casa, chorei como criança. Não era dor física apenas. Era o peso da humilhação. Olhar para um degrau e sentir que ele se tornara montanha. Ver o fogão e não conseguir alcançar as panelas. Querer abrir uma janela e perceber que a altura era intransponível. Cada detalhe da casa que antes parecia simples, agora era um obstáculo. Era como se meu lar tivesse se transformado em prisão. Henrique, meu filho, foi tudo para mim nesse período. Ele chegava do trabalho e me ajudava a tomar banho, a trocar de roupa, a preparar o jantar. Eu me envergonhava, mas ele sempre dizia: "Mãe, não se preocupe. Agora sou eu quem cuida da senhora." E eu acreditava. Queria acreditar. Porque, sem essa fé, eu não teria forças para seguir. Nos primeiros meses, ele parecia paciente. Me carregava nos braços de um cômodo para outro, ria dizendo que eu estava leve como uma pluma. Eu sabia que não era verdade. Eu sentia o peso do meu corpo e do fardo que ele carregava. Ainda assim, fingia acreditar no sorriso dele. Eu tentava me adaptar sozinha. Aprendi a me arrastar da cama para cá à cadeira, mesmo que isso deixasse roxos nos meus braços. Descobri como apoiar a tábua de cortar no colo e preparar legumes sentada. Aprendi a costurar outra vez, segurando os tecidos com firmeza nos joelhos imóveis. Não queria ser peso morto. Queria mostrar que ainda havia vida, em mim, mesmo limitada. Mas, por mais que eu me esforçasse, havia coisas que eu simplesmente não podia fazer. Precisava de Henrique para sair de casa, para subir a rampa improvisada da entrada, para buscar remédios, para ir ao médico.
E foi aí que comecei a notar uma sombra crescendo no olhar dele. No início era quase invisível. Um suspiro demorado, uma demora em atender quando eu chamava. Um olhar perdido de cansaço. Depois vieram os atrasos. Dizia que ia me levar ao posto de saúde, mas chegava tarde do trabalho, irritado com o trânsito, sem paciência. Eu compreendia. Tentava não cobrar, mas por dentro sentia medo. Uma noite ouvi Henrique no telefone. Eu fingia dormir, mas minhas orelhas se aguçaram com o tom da voz dele. Ele dizia, baixo: eu não aguento mais. É tudo nas minhas costas. Não tenho vida. Não tenho tempo. Meu coração gelou. Quis levantar da cama e dizer que eu daria um jeito, que eu não seria um peso. Mas não pude. Apenas fechei os olhos e segurei as lágrimas para não fazer barulho. No dia seguinte, quando ele me trouxe café e sorriu, fingi que não sabia de nada. Mas por dentro, a ferida já estava aberta. Aos poucos, fui me isolando. A vizinha chamava para tomar café. Eu inventava desculpas. O pastor da igreja perguntava por mim, eu dizia que estava cansada. Na verdade, eu tinha vergonha de depender do Henrique para tudo. Não queria que ele pensasse que eu atrapalhava sua vida social. Troquei a companhia das amigas pelo som da televisão. Troquei os risos da igreja pelo silêncio do meu quarto. O único que parecia entender minha dor era o cachorro, o Fiel. Ele nunca me olhava com impaciência. Ficava deitado aos meus pés, me lambia as mãos, latia quando eu precisava de atenção. Muitas vezes desabafava com ele. Só você me entende, Fiel. Só você não me abandona. Eu ainda acreditava nas promessas do Henrique. No fundo, queria me agarrar àquela imagem do filho dedicado, disposto a cuidar de mim. Mas o que eu não percebia era que cada vez mais ele carregava não apenas o meu corpo, mas também um peso emocional que crescia dia após dia. E então comecei a me perguntar, e se um dia ele cansasse de vez? E se resolvesse seguir sem mim? Eu afastava esses pensamentos, mas eles sempre voltavam, como mosquitos insistentes. Rezava à noite pedindo a Deus que não deixasse meu filho se afastar. Porque se eu o perdesse, o que me restaria? Hoje, quando olho para trás, vejo que os sinais já estavam ali. Pequenos, sutis, mas presentes. O silêncio prolongado, o olhar perdido, as palavras abafadas ao telefone. Eu escolhi não ver. Preferi acreditar na promessa feita no hospital. Nunca vou abandonar você. Mas a vida já preparava outra lição. Mais dura, mais cruel do que todas as quedas que enfrentei até ali. Por enquanto, só posso dizer que viver na sombra da dependência é como estar sempre em dívida. Você acorda devendo, passa o dia devendo e vai dormir pedindo desculpas. Foi assim que me senti, dia após dia, até que o mundo resolveu me mostrar que até as promessas mais bonitas podem se quebrar. No começo, Henrique era meu alicerce. A presença dele ao meu lado me dava a sensação de que, apesar da cadeira de rodas, eu ainda tinha chão firme. Mas com o passar dos meses, percebi que esse alicerce começou a trincar. Não foi de repente. Não foi uma queda brusca. Foi como uma infiltração que, dia após dia, vai manchando a parede até ela se abrir em rachaduras. O trabalho dele sempre foi puxado, eu sabia. Mas antes do acidente, Henrique chegava em casa cansado e, mesmo assim, sentava comigo, conversava sobre o dia, fazia piada para me arrancar risos. Depois que a cadeira entrou em nossas vidas, o cansaço dele se transformou em silêncio. Ele chegava, me ajudava mecanicamente a tomar banho ou jantar, e depois se enfiava no quarto, trancado, com o celular na mão. As conversas diminuíram. Os olhares ficaram mais distantes. No início, tentei não dar importância. Pensei que fosse apenas fase. Mas uma mãe sente. E eu sentia que algo estava mudando. Uma noite, depois que ele saiu para comprar pão, e demorou mais de 1 hora, perguntei:
Está tudo bem, filho? Ele respondeu com um sim, rápido, sem me encarar. Aquele sim soou como um portão batendo. A partir dali, percebi que cada pergunta minha parecia ser uma cobrança. Então passei a perguntar menos. As pequenas discussões começaram com coisas banais. Certa vez, pedi que me levasse ao posto de saúde para renovar uma receita. Ele resmungou. Mãe, a senhora não pode pedir para a vizinha pegar? Aquilo me doeu. Eu não queria depender da vizinha. Queria depender dele, meu filho. Respondi. Henrique, não é só pegar remédio. O médico precisa me ver. Ele suspirou como se eu pedisse um favor exagerado e fomos em silêncio. No consultório, enquanto eu falava com o médico, percebi que Henrique mexia no celular, impaciente. Essas pequenas coisas foram se acumulando como pedras no caminho. Uma sozinha não atrapalha, mas quando são muitas, a gente tropeça. Certo dia, ouvi novamente ele no telefone. Dessa vez, não eram desabafos de cansaço. Ele falava de oportunidades. Palavras como viagem, trabalho fora do país, vida nova. Meu coração disparou. Era como se cada sílaba fosse um anúncio de abandono. Eu não quis acreditar. Esperei que fosse apenas conversa vazia. Mas a semente da dúvida germinou dentro de mim. Na semana seguinte, percebi que ele começou a sair mais. Dizia que eram reuniões, que precisava resolver coisas. Eu ficava sozinha, apenas com o Fiel, o cachorro que nunca me deixava. Às vezes olhava para a porta, esperando o barulho da chave. E o silêncio me devorava. Uma tarde, quando voltou mais tarde que o normal, tentei puxar conversa. Filho, lembra quando o pai de você era vivo e a gente se sentava na calçada só para ver o movimento? Ele respondeu seco. Mãe, eu estou cansado. Não quero falar do passado. Aquela frase me atravessou como faca, porque o passado, para mim, era tudo o que restava. Comecei a notar mudanças no jeito dele me olhar. Não era mais aquele olhar de filho para a mãe, cheio de cuidado. Era um olhar rápido, calculado, quase como quem confere uma obrigação. E eu, que sempre fui motivo de orgulho para ele, me sentia agora como um peso amarrado em suas costas. Eu tentava não reclamar. Recolhia as dores no peito e dizia a mim mesma: ele ainda é meu menino. Está apenas cansado. Mas as evidências eram cada vez mais fortes. Ele ficava horas no celular, sorrindo para uma tela que não era para mim. Chegava tarde, saía cedo, e quando estava em casa, parecia ausente. Uma noite, enquanto eu costurava um pano velho apenas para distrair as mãos, ele entrou no quarto e disse: Mãe, a senhora precisa entender que eu tenho minha vida também. Olhei para ele em silêncio. Quis responder que eu nunca impedi sua vida, que apenas precisava de pequenas coisas. Um braço para empurrar a cadeira, um ouvido para me escutar, uma presença para não me deixar no escuro. Mas as palavras não saíram. Apenas engoli seco e disse: Eu sei, meu filho, eu sei, mas não sabia. Não entendia como o amor de mãe e filho podia mudar de cor tão rápido. Não entendia como aquele menino que segurava minhas mãos no hospital e dizia: Nunca vou abandonar você. Agora parecia me ver como um muro no caminho. Naquele mesmo mês, ele começou a guardar documentos numa pasta. Vi passaporte, papéis, impressos, coisas que não me explicou. Quando perguntei, desconversou. É só burocracia, mãe. Mas eu já sentia a verdade escondida ali. O coração de mãe não se engana. No entanto, mesmo com todos esses sinais, eu ainda me agarrava à esperança. Preferia acreditar que era apenas uma fase, que logo ele voltaria a ser o filho dedicado de antes. Talvez fosse ilusão, talvez fosse teimosia. Mas quando se está numa cadeira de rodas, dependente de tudo, o que resta é se agarrar à esperança. Hoje, escrevendo estas lembranças,
Sei que as rachaduras já estavam abertas. O silêncio, os olhares distantes, as discussões banais. Tudo era prenúncio do que ainda viria. Eu só não quis enxergar. Ou não tive coragem. Mas a vida não pergunta se estamos prontos. Ela simplesmente traz a tempestade. E a minha ainda. Estava apenas começando. Aprendi a sobreviver notando o que muda de lugar. Um copo fora da pia, uma chave no gancho errado, um relógio que some do pulso. Quem vive com pouco, aprende a reparar no pouco. Foi pelas miudezas que descobri o que Henrique escondia. Numa quarta-feira ele saiu apressado e esqueceu a pasta preta sobre a mesa. Fiel, curioso, encostou o focinho no zíper e deixou uma fresta. Empurrei a cadeira até a borda, respirei fundo e abri. Dentro havia um passaporte, a foto séria do meu filho, um papel timbrado em inglês autorizando o trabalho por 12 meses e um itinerário impresso. São Paulo, Lisboa, Dublin. A data era próxima. No rodapé, 2 palavras me espetaram como agulhas. Somente ida. Fechei a pasta depressa e alinhei no mesmo lugar, como quem devolve um objeto sagrado. O coração batia torto. Fiel me olhava com pena calma. Afaguei sua cabeça e pedi, baixinho, calma, embora fosse comigo que eu falava. À noite, Henrique voltou, com uma mala nova, etiqueta pendurada e cheiro de loja. Colocou no quarto e veio até mim. Amanhã preciso ir cedo resolver um negócio, disse sem tirar os olhos do celular. Negócio em outro país? Perguntei sem rodeio. Ele travou um segundo, recuperou o ar e tentou sorrir. Quem contou isso? Sua pasta. Sentou, esfregou as mãos e respondeu sem me encarar. É uma oportunidade. Lá o dinheiro rende. É contrato de experiência. Eu mando pra cá, ajeito tudo pra senhora. E a volta? Perguntei. Lá é mais barato. Comprar a passagem, disse, apertando as sílabas como se fossem verdade. A palavra logística surgiu quando insisti. Ele repetiu que era estratégia. Olhei o corredor e vi caixas com etiquetas escritas à caneta. Documentos, cozinha, eletrônicos. Na geladeira, preso com fita, havia um papel simples. Aluga-se. Tratar com o Henrique. A casa tinha virado anúncio. A promessa do hospital, nunca vou abandonar você, parecia roupa velha desbotando no varal. Passei a noite acordada, conversando com o teto e com Deus. Talvez ele estivesse com medo de me contar. Talvez quisesse se firmar primeiro e me buscar depois. A esperança é teimosa, principalmente para quem precisou reaprender a viver sentada. De manhã, o celular dele vibrou no aparador. A tela acendeu com mensagens de um grupo chamado Partiu Irlanda. Falavam de hostel, seguro, vaga em cozinha, planilhas de custos e troca de moedas. Alguém perguntou, e sua mãe? E ele respondeu com um emoji de ombros. Os ombros do meu filho virando desenho doeram mais do que qualquer frase. Na sexta, ele me levou ao banco. Empurrou a cadeira com gentileza mecânica. Abriu uma conta, encerrou outra, transferiu dinheiro, assinou papéis. Eu segurava a bolsa no colo como quem agarra a boia, no mar. Na saída, parei diante da vitrine de uma agência de turismo. Cartazes mostravam céus muito azuis e gramas muito verdes. Quis perguntar se vendiam retorno para promessas, mas fiquei quieta. No caminho, ele atendeu uma chamada de vídeo e virou o celular para a rua, como se minha presença pudesse arranhar o futuro que ele tentava construir. Tentei conversar quando chegamos. Quem vai me levar ao médico? Quem busca meu remédio? Como fica o aluguel? Perguntei mansa. Eu deixo um dinheiro. A dona Norma ajuda. Dá para pedir remédio por aplicativo. Transporte adaptado dá para agendar. A senhora precisa entender, respondeu. Entender é aceitar?
Arrisquei. Entender é não me prender. A palavra prender me bateu como correia. Eu, presa à cadeira, virei prisão na boca do meu filho. Engoli a revolta e pedi só isto. Não me deixe sozinha de repente. Planeja comigo. Prometo, disse, encarando a parede. No sábado encontrei no lixo o rascunho de um e-mail. Aviso de desocupação. 30 dias. A letra era dele. À tarde, Fiel farejou uma caixa enorme de ração. Henrique entrou com voz de propaganda. Comprei para vocês. Vocês. Eu e o cachorro. O plural soou como despedida enfeitada de cuidado. Procurei a dona Norma. Contei tudo. Ela segurou minha mão, ofereceu companhia para o que fosse preciso e anotou telefones. Escrevi num papel o número do posto de saúde, da igreja e da assistência social. Coloquei meus documentos numa pasta, azul, e deixei perto da porta. Ninguém se prepara de verdade para ser deixado, mas eu tentei aprender o mapa do abandono. No domingo ele chegou com uma cadeira de rodas dobrável, mais leve. Vai facilitar os deslocamentos, falou. Assenti e por dentro ouvi uma sirene. Quem facilita a partida facilita a ausência. O resto do dia foi de arrumações silenciosas. Fotografias da sala, medidas do corredor, faixas de fita adesiva. À noite ouvi o som seco da fechadura testada por dentro. Fiel rosnou baixinho. Afaguei seu pescoço e pedi que ficasse quieto. Segunda. Henrique saiu antes do sol e voltou com um envelope pardo. Guardou no armário e trancou. Quando foi tomar banho, puxei o cabide com o gancho da bengala e alcancei o envelope. Dentro havia euros, brochuras de agência, um cartão de embarque provisório e um papel plastificado com o endereço de hostel. Também havia uma lista à mão. Vender micro-ondas, entregar chave, cancelar internet, pedir carro para o aeroporto, conversar com a mãe no dia. A última linha estava sublinhada, como se sublinhar tornasse o gesto menos cruel. Coloquei tudo de volta e fechei. Senti vergonha por vasculhar, mas a vergonha de não saber era maior. Quando ele saiu do banho, trouxe vapor e perfume de começo. Quis perguntar se aquela conversa marcada para o dia seria a verdade inteira. Engoli a pressa e esperei. À tarde, a vizinhança trouxe notícias como pardais. Disseram que o viram no consulado, que trocou dinheiro por euros, que vendeu o sofá. Barato. Cada relato era um prego fixando o mesmo quadro. Nessa noite, abri meu caderno e escrevi, com letra firme, apesar do tremor. Hoje reconheci o desenho do adeus. Tem o tamanho de uma passagem sem volta, o cheiro de mala nova e o som discreto de promessas. Quebrando. Rezei, não para que meu filho ficasse, mas para que, se fosse, houvesse rede para me segurar. Eu ainda não sabia, mas a rede que me aguardava tinha piso brilhante, luz fria e eco de passos apressados. Muitos chamam esse lugar de aeroporto. Eu sempre gostei do som de malas sendo abertas em viagem. Para mim, lembrava férias raras, visitas aparentes, a esperança de dias diferentes. Mas naquela semana, o som do zíper arrastando pela sala virou música de despedida. Henrique já não escondia mais. As malas estavam no meio da casa, abertas como feridas. Roupas dobradas, pastas com documentos, adaptadores de tomada, casacos que ele nunca usou neste calor. Cada peça que entrava na mala era como se ele tirasse uma parte da nossa vida em comum e guardasse longe de mim. Tentei me convencer de que ele voltaria. Repetia em voz baixa. É contrato. É só uma temporada. Ele vai mandar dinheiro, vai voltar. Mas meu coração já sabia. Os olhos de um filho não enganam uma mãe. E os dele não tinham brilho de quem parte com promessa de retorno. Tinham o brilho da fuga. Uma noite sentei diante dele na sala e falei: Henrique, quero que seja honesto comigo. Você pretende me levar? Ele respirou fundo, sem coragem de me encarar.
Mãe, a senhora sabe que não é simples. Não tenho onde acomodar. Lá é correria, é quarto pequeno, trabalho pesado. Melhor a senhora ficar. Ficar com quem? Perguntei, sentindo o nó na garganta. Ele hesitou. Sempre tem vizinhos, igreja, assistência. E eu mando dinheiro. Dinheiro. Sempre essa palavra tentando tapar buraco de afeto. Eu respirei fundo e me calei. Porque se eu gritasse, seria em vão. Nos dias seguintes, percebi que ele começou a se afastar de pequenas responsabilidades. Pedia comida por aplicativo em vez de cozinhar. Deixava remédios para mim sobre a mesa, sem se preocupar se eu conseguiria alcançá-los sozinha. Quando eu pedia ajuda para tomar banho, dizia: "Espera mais um pouco, mãe. Preciso resolver umas coisas. Resolver." Essa palavra virou muralha entre nós. Era sempre ela me afastando da atenção dele. Certa tarde, ao buscar uma blusa no armário, encontrei uma folha esquecida. Nela, uma lista de tarefas. Entre elas, levar mãe ao aeroporto. Fiquei gelada. O que significava aquilo? Levar para viajar? Ou apenas largar? A palavra aeroporto se repetia 2 vezes, sublinhada. Coloquei o papel de volta, mas minha mente não parava de rodar. Contei tudo a Dona Norma, minha vizinha, fiel. Ela segurou minha mão e disse: "Elisa, prepare-se. Se ele pensa em ir, você precisa ter um plano." "Plano?" perguntei. "Plano para não depender só da vontade dele. Procure assistência social. Converse com a igreja. Avise gente de confiança." Voltei para casa com as palavras dela martelando. Fiz minha própria lista. Telefones do posto de saúde, do centro comunitário, da paróquia. Guardei tudo numa pasta azul, junto com meus documentos. Coloquei a pasta atrás da cadeira de rodas, como se fosse colete salva-vidas em navio, prestes a naufragar. No domingo, Henrique apareceu com um sorriso que não alcançava os olhos. Disse que me levaria para dar uma volta de carro. Aceitei, mesmo desconfiada. No caminho, ele falava animado sobre cidades europeias, oportunidades, salários. Eu olhava a paisagem passando pela janela e sentia que cada palavra era um adeus disfarçado. Em certo momento perguntei: "E eu, filho? Qual é o meu lugar nessa sua nova vida?" Ele respondeu rápido demais: "Sempre no meu coração, mãe. Coração é bonito, mas não empurra a cadeira, não prepara comida, não limpa lágrimas." Quando chegamos, percebi que a mala grande já estava no porta-malas. Não tive coragem de perguntar. Apenas fiquei em silêncio, enquanto o fiel, no banco de trás, choramingava baixo, como se pressentisse. Naquela noite escrevi em meu caderno: "Henrique me ama do jeito que pode, mas o jeito que pode não é suficiente para o que eu preciso." A frase doeu, mas era verdade. Dias depois, acordei cedo e vi o filho no quintal conversando com um motorista de aplicativo. Ele apontava para as malas, testava espaço no carro, combinava valores. Voltei para o quarto antes que ele me visse. Meu corpo tremia como se tivesse febre. Entendi que a hora estava chegando. Não era mais suspeita. Era fato. Mesmo assim, continuei fazendo de conta que acreditava. Perguntei que dia ele viajaria, e ele respondeu: "Em breve, mãe." Perguntei se já tinha passagem, e ele disse: "Estamos vendo." Perguntei se já tinha quarto, e ele disse: "Já, mas é provisório." As respostas eram paredes levantadas contra a minha insistência. Na última quinta-feira antes da partida, ele me levou ao shopping. Comprou roupas novas para si, perfumes caros, adaptadores de tomada. Para mim, comprou apenas um pacote de fraldas geriátricas. Eu sorri sem forças. Era como se me dissesse: "A senhora fica,
Eu vou. À noite, depois que ele dormiu, puxei a mala menor para perto. Toquei nas roupas dobradas, nos documentos, nos casacos. Senti o cheiro do perfume novo. Cada detalhe gritava que eu não fazia parte daquele futuro. Fiel deitou ao lado da mala e rosnou baixo. Eu afaguei suas orelhas e sussurrei. Vamos ficar, companheiro. Só nós dois. Deitei e não consegui dormir. Ouvi cada respiração do Henrique no quarto ao lado. Pensei em acordá-lo, pedir que me olhasse nos olhos e dissesse a verdade. Mas não tive coragem, porque eu já sabia. E ouvir da boca dele seria mais cruel do que descobrir em silêncio. Na manhã seguinte, ele entrou no meu quarto, sorriu e disse: Mãe, domingo a senhora vai me acompanhar até o aeroporto. Vai ser rápido, só para se despedir. Meu coração parou. Aeroporto. A palavra escrita na lista agora estava na minha frente, dita em voz alta. Assenti com a cabeça, engolindo o choro. Não perguntei mais nada, porque, às vezes, o silêncio é a única forma de não implorar. Domingo amanheceu com o céu claro. Acordei antes do primeiro ônibus e ouvi o tic-tac do relógio. Henrique roncava no quarto. Ronco irregular. Fiel já estava de vigia ao lado da cama, orelhas levantadas. Afaguei seu pescoço e sussurrei. Hoje a gente vai ao aeroporto, meu amigo. Ele respondeu com um suspiro comprido, como se entendesse. Levantei, devagar, fiz minha higiene e vesti a blusa azul que Henrique disse ser boa para a ocasião. O espelho devolveu uma mulher cansada, porém firme. Prendi o cabelo, passei batom discreto e ajeitei o lenço no colo. Não queria parecer peso rolado até uma calçada. Queria parecer mãe. Henrique acordou apressado. Andava de um lado para o outro, conferindo passaporte, carteira, carregadores. O café ficou pronto, mas ele só tomou 2 goles. Colocou na mesa um envelope pardo. Disse: Aqui tem algum dinheiro, os comprovantes do gás e o telefone da dona Norma. Qualquer coisa, liga. Qualquer coisa. A cadeira de rodas dobrável esperava no corredor. Henrique pediu um carro por aplicativo acessível. Enquanto o motorista chegava, ele ficou carinhoso. Ajeitou meu lenço, perguntou se eu estava confortável, prometeu mandar mensagem quando embarcasse. Quando o aviso tocou no celular, descemos. Ele fechou a porta de casa com a lentidão de quem fecha um álbum. O carro tinha rampa. O motorista, um senhor, comentou de clima e futebol. Henrique respondeu pouco. Eu olhava a rua correndo para trás e tentava memorizar as fachadas, como quem fotografa para o caso de não voltar. Fiel ficou com a dona Norma, choramingando na grade. Doeu deixar o cão, mas mais doeu deixar a sensação de lar. No caminho, Henrique atendeu 2 ligações. Uma sobre câmbio, outra sobre um quarto dividido. Usou a palavra recomeço 3 vezes. Quando desligou, tocou meu ombro. Mãe, vai dar tudo certo. Perguntei se tudo me incluía. Ele sorriu sem mostrar os dentes. A gente conversa lá. A entrada do aeroporto tinha frio de lugar que não é de ninguém. Luz branca, piso brilhando, malas cruzando, vozes em línguas. Henrique empurrou minha cadeira pela calçada tátil, desviando de carrinhos. Um agente ofereceu assistência. Posso acompanhar a senhora? Aceitei. Gente treinada enxerga o que a cidade não enxerga. Paramos diante do painel. O voo dele brilhava com hora certa. Henrique puxou o celular e fez uma selfie nossa. Forcei um sorriso. Escreveu uma legenda que não li. Depois me levou a cadeiras azuis, onde famílias se despediam. O agente sugeriu uma pulseira de identificação. Fica mais fácil se precisar de apoio. Aceitei como quem aceita uma verdade. Antes do check-in, passamos na cafeteria. Henrique pediu um café para ele e uma água para mim. Mãe, preste atenção. O embarque é no portão B.
Se eu me atrasar, deixo você com a equipe e vou resolver o câmbio. Ali. O advérbio mais vazio do mundo. Concordei e quebrei o silêncio. Filho, você tem certeza? Ele mirou longe. Tenho. Fomos ao balcão. Ele mostrou comprovantes, respondeu perguntas. Fiquei ao lado, invisível. A moça perguntou se eu viajaria também. Henrique disse não, sem olhar para mim. Em seguida, colou no verso do meu documento 2 etiquetas com números. Para facilitar. Pessoas boas colam etiquetas para que outras pessoas boas encontrem os que ficam. Sentamos. Henrique apontou o banheiro acessível, a sala de primeiros socorros, o balcão de informações, a tomada para eu carregar o celular que ele deixara comigo, limpo de fotos com 3 números salvos. Dele, Dona Norma e o do posto. Passou a mão na testa, guardou o passaporte no bolso e disse: vou ali trocar dinheiro e já volto. Não sai daqui. Eu não saio, respondi, e o verbo soou maior do que eu. Ele beijou minha testa e sumiu na correnteza de pessoas. O agente ficou por perto perguntando se eu queria água. Agradeci e fiquei observando. Crianças correndo, um casal se abraçando forte, um idoso ajeitando a máscara, uma moça chorando ao telefone. Pensei no fiel deitado na porta, nos grampos prendendo meu coque, na blusa azul. Os minutos foram passando. 10, 20, 30. O agente voltou. Perguntou se meu acompanhante demoraria. Ele já volta. O painel anunciava embarques, e a voz, metálica, repetia destinos que nunca pisarei. Olhei o celular. Nenhuma mensagem. Liguei. Chamou até cair. Quando senti vontade de chorar, respirei fundo. Não aqui. Ajustei o lenço. Alinhei as mãos no colo, endireitei a postura. Uma mãe não. Desaba no salão de embarque. Eu disse para mim. As luzes do teto me deixavam pálida como papel. O relógio digital virou meu espelho. Marcava a passageira exata dos minutos e do medo. 40 minutos depois, chamaram pelo alto-falante o nome do meu filho, pedindo que se dirigisse ao portão B. Senti alívio pequeno, porque nomes públicos parecem cordas, mas ele não apareceu. Mais 10 minutos e chamaram de novo. O agente me olhou sem saber onde pôr as mãos. Respondi com um sorriso de educar tristeza. O painel piscou. Última chamada. Decidi engolir a esperança como remédio. Amargo. Apertei a pulseira até doer e pedi ao agente. O senhor pode me levar até o portão B? Quero ver com meus olhos. Ele assentiu. Enquanto atravessávamos o corredor, repeti por dentro, como oração de quem teme o que vai ver. Que ele esteja lá, que ele esteja lá, que ele esteja lá. Cada roda avançou um palmo, e meu coração ficou pequeno dentro do peito apertado. Fui empurrada pelo agente até o portão B. As rodas da cadeira faziam eco no corredor frio, e cada giro parecia um tambor dentro do meu peito. O aeroporto estava cheio, mas para mim, o silêncio era ensurdecedor. À frente, as filas já se formavam, e a tela exibia em letras grandes. Embarque imediato. Olhei em volta procurando o rosto do meu filho. Nada. Vi famílias se abraçando, jovens tirando fotos, casais de mãos dadas. Todos com alguém. E eu sozinha com a pulseira no braço e um agente que não sabia o que dizer. De repente, o alto-falante anunciou pela 3ª vez. Passageiro Henrique Mendes. Última chamada para o voo com destino a Lisboa. Portão B. Meu coração quase parou. Segurei os braços da cadeira com força, rezando em silêncio. Que ele apareça, que ele volte, que me olhe. Mas não voltou. O portão se fechou, e eu entendi. O ali, que ele prometeu, era um ponto final.
O agente com olhos baixos perguntou: "A senhora quer que eu ligue para alguém?" Assenti com a cabeça. Dei o número da dona Norma. Quando ela atendeu, chorou ao me ouvir. Prometeu vir me buscar. Enquanto esperava, percebi que minha história já não era só minha. Pessoas começaram a notar. Uma senhora perguntou se eu precisava de ajuda. Um rapaz filmou discretamente. Logo, uma funcionária se aproximou e disse que a imprensa já tinha recebido relatos de que uma idosa fora deixada no aeroporto pelo próprio filho. Minha vida, que sempre foi de silêncio, virou notícia. Câmeras chegaram, microfones surgiram, perguntas atravessaram o ar. "A senhora foi abandonada? Seu filho a deixou aqui? Como se sente?" Eu respirei fundo, ergui o queixo e respondi: "Sou mãe. Nunca pensei que ouviria o barulho de uma porta se fechando dessa forma." Minhas palavras rodaram como vento. Vi jornalistas anotando, câmeras acesas, gente murmurando em choque. Alguns choravam, outros balançavam a cabeça. Eu mesma me sentia como um objeto exposto, mas também como uma testemunha de algo maior do que a minha dor. O retrato cru da ingratidão. Quando a dona Norma chegou, correu até mim. Segurou minhas mãos e chorou comigo. Disse: "Vamos para casa, Elisa. Aqui não é lugar de ficar." O agente nos acompanhou até a saída. Lá fora vi mais câmeras, mais perguntas, mais gente curiosa. Meu rosto cansado refletia nas telas de celulares. Eu havia virado manchete sem pedir. No carro, dona Norma dirigia com cuidado, e eu olhava a cidade passando. Pensei em Henrique naquele avião, sentado talvez ao lado da janela, olhando as nuvens, enquanto eu encarava o concreto cinza. Ele seguiu, o sonho dele. Eu fiquei com o pesadelo. Naquela noite, já em casa, soube que minha história tinha viralizado. Televisões, rádios, redes sociais. Todos falavam da idosa abandonada no aeroporto pelo filho. Meu nome estava em letras grandes. Minha imagem circulava como alerta. Gente indignada, gente solidária, gente revoltada. Eu, de repente, não era mais invisível. Mas a fama não consola. O barulho não substitui o abraço. Eu estava sozinha, apesar de ser comentada por milhares. Deitei na cama, fiel ao meu lado, e chorei em silêncio. Pensei em tudo que fiz, em tudo que aguentei, em como criei meu filho com sacrifício. Pensei nas promessas que ele fez no hospital, no "nunca vou abandonar você." E percebi que o nunca pode durar só até a primeira oportunidade de fuga. No aeroporto, naquela última chamada, eu não perdi apenas um filho. Perdi a ilusão de que amor de sangue é garantia de cuidado. Aprendi da forma mais cruel que até as raízes podem se soltar. E assim terminou o domingo. Eu, famosa pela dor, manchete de jornal, mas com o coração quebrado em pedaços que nem toda a comoção do mundo poderia colar. Nunca imaginei que meu nome fosse parar em jornal, muito menos nas redes sociais. Eu sempre fui mulher de bastidores, dessas que trabalham calada, que limpam, cozinham, cuidam sem pedir reconhecimento. E de repente lá estava eu, a idosa abandonada no aeroporto, manchete em letras grandes, fotos minhas espalhadas pela internet, vídeos gravados por desconhecidos. Gente que nunca me viu chorava por mim. Gente que não sabia quem eu era me julgava. Em poucas horas, virei um símbolo. Mas não o símbolo que eu queria ser. Na segunda-feira, cedo, o telefone da dona Norma não parava de tocar. Ela mesma vinha me contar. "Elisa, sua história está em tudo quanto é lugar." Eu apenas abaixava a cabeça, porque não sabia se aquilo era vitória ou vergonha. A televisão veio primeiro. Uma repórter bateu no portão, pediu para me entrevistar. Senti vergonha, mas aceitei. Falaram em dar voz,
em mostrar a realidade do idoso abandonado. Eu, com a cadeira no meio da sala, falei o que sentia. Não desejo para ninguém o que aconteceu comigo. Chorei ao vivo, e a lágrima virou notícia maior do que minha própria vida. Pessoas começaram a me procurar, oferecendo ajuda. Vieram cestas básicas, doações de fraldas geriátricas, mensagens de apoio. E, no entanto, a cada gesto de solidariedade, eu sentia também a pontada do vazio. Não era Henrique quem me estendia. A mão. O nome dele, aliás, também estava em todos os jornais. Algumas pessoas o chamavam de monstro. Outras diziam que ele devia ser preso. Mas eu não conseguia odiá-lo. Eu sentia raiva, dor, indignação. Mas, acima de tudo, sentia amor ferido. Porque, no fim das contas, ele ainda era meu filho. As redes sociais criaram uma onda. Hashtags com meu nome, montagens de fotos minhas com frases como "não ao abandono" ou "cuidar dos pais é obrigação". Milhares de compartilhamentos. Eu nunca tive computador. Mal sei usar celular. E, de repente, me vi nas telas de gente do Brasil inteiro. Dona Norma dizia que era importante, que minha dor podia abrir os olhos da sociedade. Mas eu só queria que meu filho voltasse. Todo esse barulho não preenchia o buraco no meu peito. Certa tarde, uma jovem chegou em minha casa com uma câmera. Disse que era influenciadora digital e queria gravar um vídeo comigo. Sentei-me diante dela e respondi suas perguntas. Ela me chamou de heroína. Eu quase ri. Heroína? Eu que não? Consegui segurar meu próprio filho? Eu que fui deixada como mala esquecida em aeroporto? As cartas começaram a chegar. Gente de todo canto escrevendo, contando suas próprias dores, seus abandonos. Descobri que eu não era a única. Muitos idosos vivem o mesmo, só que sem câmeras, sem jornais, sem hashtags. Eu lia cada carta e chorava. Algumas diziam: "A senhora é nossa voz." Outras diziam: "Minha filha fez o mesmo comigo." E eu percebi que havia uma multidão invisível vivendo a mesma solidão. Mas junto com o apoio, veio também o julgamento. Houve quem dissesse que a culpa era minha, que eu devia ter sido mãe ruim para que meu filho fizesse aquilo. Li frases cruéis. "Ninguém abandona sem motivo." Essas palavras cortavam mais fundo do que qualquer manchete, porque eu sempre dei tudo de mim para o Henrique. Trabalhei de sol a sol, passei fome para dar comida a ele, guardei moedas para pagar seus cadernos. Se isso não foi suficiente, então o que seria? Na igreja, os olhares se dividiram. Muitos vieram me abraçar, rezar comigo. Outros cochichavam no fundo, como se minha dor fosse espetáculo. Eu fingia não ouvir, mas cada cochicho era agulha. Fiel, meu companheiro, parecia sentir tudo. Ele ficava mais grudado em mim do que nunca, latindo para estranhos que chegavam, deitando-se pesado no meu pé, como se quisesse me proteger. Eu dizia para ele: "Só você me entende, meu amigo. Só você não me abandona." Com o tempo, percebi que a fama não trazia cura. Os programas de TV seguiam atrás de mim. Mas quando desligavam as câmeras, eu voltava para o mesmo quarto, para a mesma cadeira, para a mesma solidão. A diferença é que agora todo mundo sabia da minha dor. E, de certa forma, isso doía mais. Antes, eu sofria em silêncio. Agora, eu sofria em praça pública. As autoridades começaram a discutir meu caso. Falaram em aumentar programas de proteção ao idoso, em criar campanhas contra o abandono. Diziam meu nome em reuniões. Eu me perguntava: será que isso muda alguma coisa? Talvez mudasse para outros. Para mim já era tarde. Meu filho estava em outro país vivendo a vida dele, e eu era apenas o rastro que ele deixou para trás. Às vezes me perguntam se eu perdoo. Eu respondo que perdão não é palavra simples. Perdoar é mais do que dizer tudo bem.
É olhar para a ferida e aceitar que ela não vai mais sangrar. Mas a minha ainda sangra. Talvez um dia seque, talvez não. Enquanto isso, sigo vivendo. Entre câmeras e cartas, entre abraços de desconhecidos e cochichos de vizinhos. Sou uma idosa famosa, mas não por talento, não por conquista. Sou famosa pela dor. E a dor, quando vira espetáculo, pesa ainda mais. As semanas seguintes ao abandono foram um turbilhão. Jornais, rádios, televisões, redes sociais. Todos falavam de mim. Alguns diziam pobre idosa corajosa. Outros diziam triste realidade dos nossos tempos. Eu via meu rosto estampado em lugares que nunca pisei. Minha voz ecoando em programas que nunca imaginei assistir. E, no entanto, quando as luzes se apagavam e as portas se fechavam, eu estava só. Sozinha na cadeira de rodas. Sozinha com o cachorro deitado aos meus pés. Sozinha com o peso das minhas lembranças. E foi na solidão que as reflexões começaram a me perseguir como sombras. Eu me perguntava: o que é ser mãe? Passei a vida inteira acreditando que ser mãe era dar o que eu não tinha, sacrificar minhas vontades, carregar peso que não me cabia. Dei tudo de mim ao Henrique. E, no entanto, no fim, ele virou as costas. Então, o que significa tudo isso? Será que falhei? Será que amar demais pode sufocar? Ou será que a ingratidão simplesmente existe e não há explicação lógica? Lembro-me de uma noite em que pedi a Deus para me dar respostas. Estava sentada na varanda, olhando o céu estrelado, e disse: Senhor, eu cumpri meu papel. Não fui perfeita, mas fui presente. Trabalhei, cuidei, amei. Por que então recebo esse fim tão amargo? O vento balançou as folhas das árvores, mas não trouxe resposta. Às vezes penso que a maternidade é como plantar uma árvore. A gente rega, protege, dá sombra. Mas quando o fruto nasce, não sabemos para onde ele vai rolar. Pode ficar perto, pode ser levado pelo vento, pode cair em terreno estranho. E nós, mães, ficamos com o tronco, cheias de cicatrizes, mas de pé. Outra reflexão que me acompanhou foi sobre a tal fama. Ser famosa pela dor é um fardo. É como estar nua, diante de uma multidão que aponta, chora, comenta, mas não sente na pele. Recebi mensagens de gente me chamando de exemplo, de inspiração. Mas também recebi críticas duras. Li frases como: se o filho abandonou, é porque ela não foi boa mãe. Essas palavras me cortaram mais fundo do que o silêncio de Henrique, porque só eu sei o quanto lutei. Só eu sei quantas vezes fui dormir com fome para que ele tivesse o que comer. Só eu sei das calçadas frias que enfrentei para garantir o futuro dele. E, mesmo assim, no fim, virei manchete. Manchete não de vitória, mas de tragédia. Manchete que dá clique, que gera comentários. Manchete que emociona os outros, mas que me mata aos poucos. Penso também em quantos idosos vivem o mesmo sem jamais virar notícia. Quantos estão agora, neste exato momento, sentados em cadeiras, olhando para portas fechadas, esperando filhos que não voltam. Talvez a única diferença entre eles e eu seja uma câmera no aeroporto. Isso me dói porque percebo que não sou exceção. Sou apenas a ponta visível de uma ferida enorme. Dona Norma, sempre atenta, me disse outro dia: Elisa, a senhora pode usar essa visibilidade para mudar alguma coisa. Eu balancei a cabeça. Como alguém quebrada, cansada e triste pode mudar o mundo? Mas talvez ela tenha razão. Talvez minha voz, mesmo trêmula, possa ecoar por aqueles que não conseguem falar. Comecei a pensar em escrever cartas não só para meus filhos, cartas que talvez nunca cheguem, mas para outros filhos, outros netos, outras famílias. Cartas dizendo: não façam o que fizeram comigo.
Não deixem quem cuidou de vocês ser deixado como bagagem esquecida. Talvez, se uma só pessoa ler e mudar de atitude, minha dor não terá sido em vão. Às vezes, me pego sonhando acordada. Imagino Henrique voltando. Imagino ele entrando pela porta, largando a mala, me abraçando forte. Imagino ele dizendo: "Mãe, me perdoa, eu errei." Esses sonhos me aquecem por alguns segundos, mas depois se dissipam como fumaça. Porque, no fundo, sei que a vida dele agora segue em outro país, em outras ruas, com outras pessoas. E eu não faço mais parte desse caminho, mas ainda assim, continuo amando. Esse é o paradoxo da maternidade. A gente pode ser ferida, traída, esquecida, mas o amor não desaparece. Ele apenas se transforma em cicatriz, dura, feia, mas viva. Nesses dias aprendi também a olhar para mim. Pela primeira vez em muito tempo, percebi que passei a vida inteira sendo apenas a mãe do Henrique. E eu quem era? O que eu queria? O que eu sonhava? Descobri que nunca me fiz essas perguntas. Sempre coloquei tudo nele. E talvez, só talvez, esse tenha sido meu erro. Talvez eu tenha me apagado tanto que, no fim, ficou fácil para ele me deixar. Não sei. Só sei que agora, aos 72 anos, sentada numa cadeira de rodas e com o coração partido, estou reaprendendo a existir. Não como mãe. Não como notícia. Não como vítima. Apenas como Elisa. Uma mulher que sofreu, mas que ainda respira. Uma mulher que perdeu, mas que ainda pensa. Uma mulher que foi abandonada, mas que não quer se resumir a isso. Sei que a vida não me deve mais sorrisos. Sei que a estrada que me resta é curta, mas quero que essas palavras fiquem. Quero que quem ler entenda que o abandono de um idoso não é apenas descuido. É uma morte em vida. É apagar a história de quem nos deu o próprio suor. E se algum filho, em algum lugar, escutar minha voz e decidir não repetir o erro do meu Henrique, então talvez, só talvez, minha dor tenha servido de algo. Virar manchete foi como acender uma luz forte num quarto desarrumado. Tudo aparece, inclusive o que a gente preferia esconder. Em poucos dias, chamaram meu nome no rádio da feira, nas telas da rodoviária, no alto-falante da igreja. Eu, Elisa, virei a idosa do aeroporto. Os jornais diziam que minha história comoveu o Brasil. Eu não sei medir países, sei medir silêncios. E o meu continuou grande, mesmo cercado de vozes. Vieram convites para entrevistas, audiências públicas e transmissões ao vivo. Em uma delas, uma deputada me chamou de símbolo. Em outra, um apresentador afirmou: "Você é forte", como se força fosse escolha. Aceitei ir onde pude, porque Dona Norma insistiu que dar rosto ao abandono poderia ajudar outros. Eu ia, voltava cansada, e o quarto era o mesmo. Fiel me recebia abanando o rabo, e eu pensava: o país sabe meu nome. Quem me chama para jantar? Um advogado de um grupo de direitos dos idosos ofereceu ajuda. Entrou com pedido de medida protetiva e rastreou meu filho nas redes. Ele estava em Dublin, sorrindo em fotos com colegas, copo na mão, legenda em inglês torto. Olhei aquela alegria de internet como quem olha um sapato na vitrine. Não é para mim. O advogado também encontrou uma entrevista num canal pequeno. Henrique disse que não abandonou, que me deixou amparada, que eu concordei. Ouvi a gravação inteira, sentada, segurando firme o braço da cadeira. Não respondi nada. Há versões que se defendem sozinhas. A minha tem o fundo brilhante de um piso de aeroporto e a sombra comprida de uma porta se fechando. A prefeitura mandou assistente social e fisioterapeuta. Mediram a casa, propuseram barras de apoio, rampa, calendário de remédios. Fizeram fotos, anotaram, prometeram retorno. A igreja organizou mutirão.
Trocaram a porta, consertaram o ralo, pintaram a parede da sala. Um jornalista quis registrar a reforma. Sorri para a câmera e agradeci. Quando todos foram embora, fiquei olhando a parede nova. Branca, bonita, vazia. Pintura não muda o eco. Quando ninguém responde do outro lado, as mensagens continuaram. Gente do interior escreveu que a mãe passou igual. Gente da capital mandou força. Gente distante prometeu oração. Recebi convite para morar numa casa de acolhimento. Fui visitar. O corredor cheirava a lavanda e sopa. As camas eram alinhadas. As cuidadoras, gentis. Mas as janelas davam para um jardim onde ninguém me chamava pelo apelido. A coordenadora explicou regras, horários, direitos. Agradeci. À noite, não dormi. O abrigo parecia seguro. E segurança, às vezes, é travesseiro duro. A repercussão trouxe também gente ruim. Mensagens diziam que eu mereci, que filho não abandona mãe boa, que eu devia ter sido tóxica. Cada frase era um prego. Respondia a nenhuma. Aprendi que discutir não desmancha a maldade, só espalha. Desliguei a televisão. Fechei os aplicativos. Abri o caderno. Escrever é o modo que encontrei de não me afogar no mar de opinião alheia. Recebi proposta de documentário. Pagaria um cachê. Prometeram respeito. O produtor animado sugeriu reencenar a cena do aeroporto. Recusei. Não sou atriz. E meu sofrimento não é cenário. Ele insistiu, falando de impacto. Desliguei com delicadeza. Prefiro a verdade sem luz de estúdio. Minha cadeira rangendo. No piso, Fiel respirando no tapete, o relógio marcando horas compridas. Uma manhã chegou carta registrada do consulado. Henrique oficializara a residência. Anexos mostravam assinatura nova, emprego em cozinha, contrato de aluguel partilhado. Lá no fim, uma linha fria. Sem previsão de retorno. Senti o ar sumir por um segundo, como no momento do impacto na rodovia. A diferença é que agora sei respirar dentro da dor. Fui à cozinha, enchi o copo d'água e fiquei olhando as bolhas subirem. Não chorei. Às vezes o choro é um luxo que o corpo cansado não compra. Dias depois, um vizinho mostrou um vídeo. Fizeram um meme com minha entrevista. Trilha dramática, letras piscando. Riram, curtiram, usaram minha dor como fantasia. Fiel rosnou para a tela. Eu a desliguei. Não odeio internet. Odeio o uso torto da alma alheia. Também houve político querendo me adotar em campanha. Foto ao lado, promessa de lei, lágrima pronta. Agradeci e disse que não sou bandeira, sou pessoa. Ele não voltou. Descobri que muita gente ama causas, desde que caibam na moldura. Assim o país foi se afastando como maré que leva as conchas e deixa sulcos. O barulho diminuiu. A novidade cansou. Vieram outras manchetes. Restamos eu, Dona Norma, a equipe do posto e Fiel. Com o tempo, montamos rotina. Alongamento de manhã, novela à tarde, caderno à noite. Às quintas, a fisioterapeuta me levava à praça. Eu ficava olhando as crianças correrem. A menor sempre vinha me mostrar um desenho. Eu dizia que estava lindo. E estava. Num sábado, atendi número desconhecido. Era a voz do meu filho. Longe e limpa. Disse mãe como quem experimenta sapato apertado. Fiquei muda. Ele pediu desculpas turvas. Falou de corre-corre. Aluguel caro e frio. Prometeu enviar dinheiro. Perguntou se eu estava bem. Respondi. Estou viva. Quis dizer mais, mas as palavras sabiam que qualquer excesso vira pedido. Terminamos com se cuida. Desliguei sentindo paz pequena, daquelas que cabem numa colher. A paz de saber que respiro sem muletas emocionais. Se esta história tem reviravolta, é esta aqui. Virei conhecida e continuei só. O país aprendeu meu nome. E eu precisei reaprender o meu.
Descobri que há abandonos que a câmera revela e abandonos que ninguém vê. O dia em que um filho decide que você cabe apenas no bolso do passaporte. O instante em que a cidade oferece rampa, mas não oferece companhia. A hora em que a fama se despede e a chaleira continua chiando para um só. Escrevo estas linhas para fechar o caderno. Não porque acabou, mas porque entendi o tamanho. Eu queria que terminasse com um abraço no desembarque. Não aconteceu. O fim, por hora, é este. Eu, fiel, a casa pintada, uma pasta com documentos, o telefone carregado, a fé em banho-maria. Se amanhã alguém bater no portão, abrirei. Se não bater, abrirei mesmo assim, para a luz entrar. E quando me perguntarem quem eu sou, não direi a idosa do aeroporto. Direi, sou Elisa, a mulher que aprendeu a respirar dentro da ausência. E ainda assim escolhe abrir a janela.